Deu sinal de gravação? Agora sim, tá bem. Bom, Pedro, só confirma para mim se está aí o slide. Perfeito, professor. Tá bem. Pode seguir. Então tá bom. Eu vou usar um laser point aqui. Esse formato de palestra, né, eu gostaria que vocês entendessem que é na verdade, um apanhado de ideias, né, e na Nutrir a gente tem a chance, né, de quebrar um pouco alguns formatos que a gente poderia usar em sala de aula. Então, talvez o assunto ele seja apresentado sem uma sequência assim, vamos dizer assim, quadrada, né, bem engessada, essas coisas, né, e sim uma coisa mais leve, mais aberta. E eu, a hora que faço essa primeira apresentação da Nutrir, né, no semestre, eu sempre coloco que existem algumas características do profissional que, de um modo geral, generalista, de um modo abrangente, que serve tanto para profissionais da zootecnia, da agronomia e da veterinária, como, assim, pontos, só marcas para a gente poder conversar, tá? Então, eu vou fazer uma mistura entre perfis, né, de profissionais no agronegócio e como que essa nutrição de ruminantes, num pequeno exemplo, rápido no final, ela está inserida nesse agronegócio. Qual que é o potencial desse agronegócio a hora que trabalhamos com nutrição de ruminantes. Tá? Então, vai ter uma mistura aí, vocês vão me interrompendo caso não ficar claro se a minha estratégia está furada. Tá? Então, a pergunta é, né, o perfil do profissional brasileiro hoje, qual que é? Eu não vou entrar muito em detalhe, como deve ter outros convidados aí que vão falar com mais propriedade, mas eu vou dizer, né, que as empresas estão procurando aqueles profissionais que se disponham um pouco, né, não vou ao extremo, mas desaprender um pouco, né, tudo aquilo que acha e que sabe para poder mudar velhos paradigmas e modelos mentais. Então, a palavra-chave aí nesse negócio são modelos mentais, né? Fala-se muito hoje de você ter um modelo onde é uma associação de informações, né? E algumas você tem que deixar para trás, né? Por isso que é desaprender um pouco, né? E aqui eu tenho a liberdade de dividir com vocês, com colegas, com futuros colegas, né? Que a universidade às vezes não acompanha esse movimento na mesma velocidade que as empresas, né? E que o mercado exige. E na nutrição de ruminantes não é diferente, né? Nós estamos ainda ensinando, vamos dizer, na graduação, comparado, deixa eu só abrir um parênteses, né? Comparado com o que o aluno americano aprende, né, em termos de nutrição de ruminantes, é uma coisa completamente diferente, porque tudo que para nós é o básico de aprender, para eles é obrigação se alguém quiser trabalhar com agronegócio, tá? Então, nem é tocado um assunto de uma nutrição de ruminantes como a gente aborda às vezes, né? E para eles isso tem que passar rápido, né? E é só uma pequena informação, porque o que é mais mesmo são os desafios e a gestão, e por isso que eu estou me arriscando às vezes a falar de gestão do rumen, de gestão dos ruminantes, para poder atingir um mercado, atingir uma perspectiva de formação e de trabalho para quem gosta de trabalhar nisso, tá? Bom, como eu falei que vai ter uma mistura, hoje em dia eu tenho vamos dizer assim, uma certa cisma com grandes palavras que são usadas muitas vezes e nas modas, né? Então, hoje em dia a gente usa muito a empatia, né? E eu lembro assim, nossa, do jeito que estão usando, tá que nem coisas sustentáveis, né? Então é difícil você falar, não, olha, sustentabilidade, tudo é sustentabilidade e tudo tem que ter uma sustentabilidade, mas definição mesmo é difícil a gente ter, né? Qualquer coisinha e qualquer pequena equação que você demonstre que tem um ciclo
pequenas produções, né? Claro que eu estou me remetendo à produção agropecuária, é uma coisa sustentável. Quer dizer, você usar o esterco para uma horta é uma coisa sustentável, né? Então, uma parte mas não é a sustentabilidade do meio ambiente, do agronegócio, essas coisas, né? E agora, nessa crise completamente louca que nós estamos vivendo, né? Usam muito a palavra empatia. E eu sempre destaco que empatia ele vem de uma ação psicológica muito profunda, né? Não é fácil você ter uma tendência de se colocar no lugar dos outros, ou pior ainda, né? Você, antes de fazer alguma coisa para alguém, rapidamente se colocar no lugar da pessoa e ver se gostaria de receber o que você está fazendo, né? Então, nessa pandemia, a empatia não é você se sensibilizar, se conformar, não, é você de corpo e alma se colocar no lugar das pessoas, né? E tentar fazer a proteção profunda, né? Para não prejudicar os outros e quem está prejudicado, você tentar se colocar no lugar para passar uma situação pelo menos parecida, né? E sentir isso no lugar da pessoa. Bom, agora trazendo fora dessa situação que a gente vive, né? No trabalho e nos desafios, também nós temos que usar a empatia, né? Então, o que eu estou dizendo conforme a sustentabilidade, a empatia também tem definições que a gente pode utilizar como aprendizado nosso. Por exemplo, numa classe, né? Eu tento usar a empatia e me colocar no lugar dos alunos para ver se aquilo que eu estou falando, né, receberia, se caso eu fosse aluno, cairia bem. Ou um assunto, um assunto polêmico, ou até mesmo uma chamada de atenção, né? Ou até mesmo uma oportunidade de crítica, né? Então, eu tenho que me colocar rapidamente no lugar e falar para mim mesmo, só que eu me colocando no lugar da pessoa. É isso que eu acho. A empatia ela tem que ser usada na hora certa, no lugar certo, e não generalizar como exemplifiquei a sustentabilidade. Bom, eu gosto muito de começar um assunto, né, e dizer que nós somos parte e fazemos parte de competências combinadas, tá? E a hora que eu tenho 44 alunos na segunda-feira assistindo uma palestra virtual, passivamente, né? Porque tá vendo os slides e ouvindo uma voz ao fundo, né? Eu acho que existe um olhar, né, para que vocês pensem em liderança. A Nutrir a gente trata muito esse tema, né? E a liderança, ela é resultado de competências combinadas, né? Porque tem que passar por motivação, tem que ter uma parte intelectual, tem que ter muita criatividade, tá? Eu acho que a melhor parte da universidade é quando você sai um pouco das salas de aula e convivem, né? Na minha época era muito frequente a gente bater papos longos, né? Ou até ter encontros em fazendas de amigos e sempre tratar do tema zootecnia, né? No meu caso, fora dos muros da universidade e aí começar a aprender coisas que nos motivavam, né? Então começava uma coisa motivadora. E talvez muitos de nós, né, acabou experimentando a liderança dependendo dos desafios que teve, né, na vida. Mas, de qualquer jeito, tinha que ser alimentado intelectual para quem for seguir uma carreira né, de acadêmica, por exemplo, de pesquisa, né? Mas, de qualquer jeito, essa criatividade ela tem que ser instigada, né? Tem que ser provocada. Rapidamente, né? Esse intelectual, ele envolve um treinamento de facilidade para lembrar informações. Então, na nutrição de ruminantes,
hoje mesmo quem participou da aula aí, o Matheus, eu já citei ele aí, né? Eu acho que assim, tem que ser espontâneo lembrar de informações. Então, numa conversa com alguns técnicos de empresas que trabalham com nutrição de animal, notadamente nutrição de ruminantes, é muito importante eu ter facilidade para lembrar as informações. Então, eu tenho que ter um caminho onde eu sei que alguém está falando de um aditivo, eu já lembre qual que é o caminho que ele faz, qual que são as limitações, e aí eu posso entrar na conversa e falar das limitações ou das vantagens, e aí compor, né, essa conversa no meu intelectual, né? E aí entra a percepção causa-efeito, facilidade para transferir aprendizado, né, capacidade para generalizar sobre eventos, pessoas e coisas. Quer dizer, na nutrição de ruminantes eu posso usar um exemplo em cada um desses subitens, né? Mas eu tenho que aprender a transferir as coisas, né? Mesmo eu não sendo professor, mesmo na minha área de atuação, eu tenho que transferir aprendizado, né? Eu, do meu modo tímido, do meu modo mais expansivo, mais, vamos dizer, desencanado, assim, né? Mas eu preciso transferir o que eu aprendi, o que o meu intelectual foi alimentado, tá? E na nutrição de ruminantes, em particular agora, né? Para quem trabalha com isso, para quem vai trabalhar com isso no agronegócio, isso é fundamental, né? Não tem jeito de eu fazer uma extensão, fazer uma orientação, fazer uma capacitação, se eu não usar o meu intelectual e não falar o que o meu professor falava ou o meu orientador falava, né? Eu que tenho que criar essa linguagem, tá certo? A outra coisa é a motivação, né? Quer dizer, eu tenho que persistir na busca de um objetivo, né? Então, a gente usa muito assim, pô, eu quero que os animais se adaptem muito rápido a uma nova dieta, né? Por quê? Porque se eles ficarem muito tempo para se adaptar, eu vou ter um prejuízo ao longo de um confinamento, como exemplo, né? E isso eu preciso ser meio obstinado mesmo, sabe? Procurar informação desse meu interesse, saber se nesse pequeno exemplo que eu dei, né? Ou de procurar que esse animal seja abatido dentro das 20 arrobas aí, num 24 meses. Quer dizer, o que está me motivando para isso? Bom, provavelmente deve ser o preço final, a, a estratégia que eu vou colocar esse produto final ou atendendo o meu patrão, sei lá, né? A gente pode dar um monte de exemplo aí, né? Então, assim, eu preciso mesmo procurar muitas informações sobre isso. Muitas. E a motivação, ela não pode ser a curto prazo, eu tenho que me motivar em projetos de longa duração. A gente brinca na vida, né, que a gente sempre está começando um projeto, está no meio de um projeto e está pensando em outro projeto, né? É uma coisa que na sala de aula a gente restringe o aluno, coitado do aluno, a pensar e começar o projeto da aula no início e terminá-la no fim, não deixando claro que existe um caminho a ser feito. E esse caminho tem que ser meio de longa duração, porque é nesse caminho que vão aparecer as novidades e que vocês têm que se despir das coisas antigas e se adaptar para as coisas novas, tá? Para isso eu preciso me concentrar, né? A gente às vezes enche o saco dos alunos e fala, pô, meu, você tá pensando em outra coisa, tá? Mas nós temos que ter uma capacidade de concentração, né? E hoje em dia, vocês me dão licença de falar, né? Mas já existem trabalhos científicos mostrando que o rendimento de profissionais que praticam yoga ou yoga aí acabam refletindo positivamente no resultado do objetivo da empresa, né? Quer dizer, você ter um físico e uma mente cuidada, né? Deixou de ser luxo, é uma coisa muito, muito importante, tá? Então, quer dizer, exercitar a concentração, né? Saber que eu tenho que discutir
uma formulação de ração por um confinamento, e num confinamento que existem várias categorias, eu preciso simular, preciso avaliar preço, preciso saber de mercado, né? Então, tudo isso, ela necessita de concentração. Não adianta eu, no meio do caminho, esquecer e falar, pô, eu tive que voltar no meu ponto. É um exercício, pessoal, tá? Então, a gente sempre prefere, né, ações de responsabilidade nesses exemplos, como eu estou falando, que é o compromisso profissional. E a outra coisa é a liderança, né? Que vai ser o final da competência combinadas, né? Que a gente tem uma tendência, né? Tem que ser respeitado pelos colegas, né? Os colegas que reconhecem você como uma liderança, não é você que se autonomina líder, tá? Isso é um reconhecimento dos pares ou colegas, tá? Saber que o comportamento cooperativo em trabalho de grupo é fundamental, quer dizer, a gente pegar e saber que eu faço parte de um grupo, mesmo sendo 2 pessoas, sendo um grupo de assistentes técnicos, técnicos comerciais, ou qualquer um que trabalhe nessa área, ou mesmo num grupo de pesquisa, né? Ou num grupo como uma empresa júnior, ou como numa startup, ou como numa spin-off, né? Então, tudo isso, ele carece de um comportamento cooperativo e que é reconhecido. Então, essa capacidade de organização, facilidade de articular ideias e demonstração de responsabilidade, e tem um monte de gente que define liderança, eu estou só escolhendo alguns pontos, tá? Mas eu acho que esses pré-requisitos são importantes para a gente agir, ou melhor, atuar em qualquer característica do agronegócio. Bom, e a criatividade, né, fechando aí essa parte, é muito bom ser criativo quando a gente tem um pouco de senso de humor, um pouco de imaginação, sem perder o respeito, né, espírito de aventura, correr risco. Isso é uma coisa que é muito importante, né, para quem vai mexer com nutrição de ruminantes, que a gente sabe, né, e tem um aprendizado, de novo, eu vou citar aqui o americano, né, ele fala assim, se você não estiver perto do risco, você está longe do lucro, né, isso para ganho de peso, para a parte de dietas mais concentradas, né, eu estou usando o gado de corte mais como exemplo, porque é mais ligado, né, mas alguma hora aí nós vamos falar do leite também, né. Então, essa criatividade, ela é importante na nutrição de ruminantes, porque eu preciso, né, ter uma disposição para correr risco, né? O espírito de aventura está mais na parte de relacionamento, mas correr risco está na parte da aplicação do agronegócio. Facilidade para se adaptar, né, melhorar ou modificar objetos e ideias, isso cabe em qualquer lugar. Disposição para exercitar as ideias, manipular um pouco as ideias para a gente ser criativo, né? E capacidade de gerar muitas soluções para determinado problema. Isso aqui, gente, isso aqui é um aprendizado campeão, né? Quer dizer, a gente olha um problema e pensa que tem uma saída só. E a gente tem que construir essa saída. Às vezes ouvindo até os tratadores, ouvindo os operadores de máquina, ouvindo os quem dá consultoria, e a gente começa a enxergar, começa a construir muitas soluções para um determinado problema. Quer dizer, isso é criativo. Qual que nós vamos adotar? Aí começa a ter esse retorno, né, para uma decisão de uma competência combinada que a gente pode fazer com outras pessoas. Quando a gente divide essa saída, esse potencial, essa potencial chance de saídas, a gente erra menos. Tá? Bom, eu acho que a atuação do profissional na agropecuária, né, ela envolve, nos casos dos ruminantes, né, um grande potencial na ovinocultura, na bovinocultura, na bovino de leite, na caprino, na bubalino. Nós vamos ter sempre uma
uma chance muito grande, né, de atuação profissional nisso, e todos eles têm em comum o rumen, né? Então, a nutrição de ruminantes, ela acaba tomando grande parte dessas culturas aí como principal desafio. Eu falo que a hora que a gente tem essas nomes de empresas, né? E o Sim de Rações aí, 54 aqui, eu não sei o que é, mas apareceu aí. Essas empresas vinculadas aí, acho que eu tinha 54 citações, mas eu só usei algumas aqui. Mas acabam sendo parceiras, né? Por exemplo, na Nutrir nós temos vários ex-profissionais trabalhando, né? Oriundos da empresa Júnior, na DSM Tortuga, Cargill, MSD, Fibro, MKSAB, Conan, e em várias outras aí que eu não estou, mas acho que tem 54 profissionais aí. É isso. Nós passamos mais ou menos até um tempo com 54 profissionais encaixados nisso, que o retorno deles é sempre em segredo, mais ou menos, né, das pessoas que trabalham com ele. Por exemplo, na Cargill, nós temos o retorno do Pedro Veiga, que vocês conhecem há muito tempo, né, dizendo de como anda, né, os profissionais que lá trabalham com ele. Também na DSM Tortuga, tá? Também na Fibro e assim por diante. Então essas empresas, elas procuram e acham interessante essa vivência, quer direta ou quer indireta, de quem age em grupos de estudo ou empresas júnior, né? E aí entra essa vertente agora, porque a mente está mais aberta, né? Nós não estamos trabalhando com alunos bitolados, vamos chamar assim, na informação de classe só. Isso não é uma crítica, porque às vezes não tem tempo mesmo e a grade curricular não permite, mas nós deixamos de praticar na sala de aula o convite para abrir a cabeça. E a hora que você sai para um quinto ano, ou sai para uma primeira entrevista, o cara que está te entrevistando, ele saca na hora qual que é a dimensão do seu conhecimento. E seu conhecimento, ele não fica restrito só a uma parte técnica e pontual. Ele é um conjunto, tá? Muito bem. Então, na nutrição de ruminantes, a gente tem vários desafios e que as empresas olham isso. Por exemplo, a sociedade cobra muito sobre emissão de gases e dejetos, né? Então, nós temos como postura profissional de nutricionista, né, que eu chamo, para todas as profissões que exercem essa parte técnica, né? Mas de qualquer jeito a gente tem que minimizar isso, né? Entra outro tema agora, bem-estar e conforto animal. Começa então, nossa, isso aqui vira uma crítica enorme para quem produz carne. Imagine né, o sucesso que foi a galinha solta e todas as coisas que, né, produzem o ovo saudável. Então, todas essas coisas, a sociedade, nós temos que ouvi-la, né? Apesar de ter algumas aberrações, como hormônio no peito de frango, mas mudando para o rumo, para o mundo e universo nutrição de ruminantes, nós vamos ter que enfrentar isso aí, né? Emissão de gases, metano. Né? Então, o que tem o convite? O convite sempre é assim, ó, vamos ver como que a gente pode minimizar isso. E olhem quanto que aditivos que a gente tem que mudam a fermentação do rumen, fazendo com que a emissão de gases seja até significativamente reduzida, associado com dietas ou com rações para isso. E também minimizando dejetos, né? Por incrível que pareça, a hora que você aumenta concentrado na dieta, por exemplo, você diminui muito o volume de dejetos dos animais, né? Muda a composição, tá? E aí vai vir carne de alto valor comercial, então eu preciso ter talvez ou nichos ou realmente alianças, né? Ou centros, né? Que é isso que estava faltando a minha palavra, né? Centros de consumidores que
pagam valores mais altos, né? A gente tem até pequenos exemplos em boutiques, na carne gourmet, enfim, né? E consolidação de sistemas de produção intensivo de carne e leite. Esse também vai ser um assunto que a gente vai ter que ter muita consciência, né? Muita liderança, né? Para poder mostrar uma posição, uma postura, para falar assim, olha, eu estou levando em consideração no meu sistema de produção intensivo, porque eu quero preservar o meio ambiente, eu não quero danificar. Isso não é uma coisa para enfeite, é uma coisa seríssima, né? Porque eu não vou precisar de mais área, eu vou precisar preservar o ambiente. Essa é a nossa missão, tá? E assim fazer com que estou usando o tema ruminantes aí, né? Ele caia em todas as estratégias que você for fazer, né? Por exemplo, a ovinocultura, ela tem uma missão, né, para falar de outras espécies, né? A ovicultura tem uma missão, ela tem que começar a ter uma identidade, né? Para isso, agora começou a buscar investidores. No quintal de vocês tem uma empresa, que é o Cordeiro Bis, que ela mais ou menos está trabalhando nesse olhar, né? Eu vou produzir uma carne diferenciada, talvez um selo, consiga comercializar, mas eu preciso que investidores façam parte disso aí. Vocês estão percebendo como ultrapassa somente a parte técnica da nutrição? Ela tem outras conotações, né? Então, recai, né, nesse profissional que nós estamos tentando jogar na nutrição de ruminantes mais o mercado, né? A identificação com formação profissional e as pós-graduações ou especializações, MBA e tudo mais. Quer dizer, eu preciso talvez um pouquinho mais para poder entrar de corpo e alma nisso. Isso não é uma obrigação, viu, pessoal? Não quer dizer que quem não queira fazer nada disso não tem chance de ser um bom profissional, mas tem que considerar que na formação profissional as exigências, às vezes, né? Posso dar um exemplo aí, nas últimas contratações que me pediram para indicar, de preferência, olha, estou sendo fiel ao que eu ouvi. Professor, de preferência, pessoas com mestrado ou especialização, tá? Considerem. Bom, tirando e colhendo um pouco de experiência, né, de 20 anos atrás, lá de 1990, lá, né, o que o ruminante, né, nos trouxe e tem no quintal de vocês essa história? Então, para quem é da Unesp, para quem é da FMVZ, para quem é da FCA, saibam que a pesquisa ou o envolvimento de profissionais com essa nutrição de ruminantes ou com essa parte de produção de ruminantes contou uma história de 20 anos aí, né, passando por um sistema de produção de um animal jovem, né, com abate até 15 meses, e hoje até 18, até 20, né, mas começamos a estudar silagem de grão úmido, tração de carcaça, dietas de alto concentrado, estudo de grupos genéticos e até qualidade de carne. Isso há 20 anos, hein, pessoal? 20 anos. Se nós não acreditássemos, se nós não tivéssemos um projeto a longo prazo, e aqui eu estou repetindo mais ou menos os primeiros slides, nós teríamos abandonado isso aqui e hoje não teria impacto. E a gente fala até parece que é um pouco de arrogância, mas esse passo que nós demos, que não cabia na época e até era meio futurista, e é mesmo, hoje é encarado como uma coisa factível, uma coisa que é aplicada, uma coisa que chacoalhou, vamos dizer assim, a pecuária nacional, tá? Semana passada aí o Otávio, o professor Otávio, mais o grupo da professora Cíntia, mais os pós-graduandos, levaram a abate animais meio sangue Angus com 13 meses de idade e 17,7 arrobas, né? Isso quer dizer que existe uma colheita, né? Que na nossa época 16 arroba já estava bom demais, porque não tinha ainda grupos genéticos, nem linhagens, nem nada disso, né? Então, era só para ver que
mostrando para vocês que tem que ter um começo, né? E na área poética é chamado de sonho, né? Mas aqui não, aqui é objetivo, é uma coisa que a gente tem que ir atrás, tá? Então a gente tinha como desafio tornar a vaca gestante todo mês, pensar na época de parição, associar os grupos genéticos, usar um creep feeding ou uma estratégia para aumentar peso ou desmama e impactar positivamente na reprodução das vacas, coisas que nem sempre dão resultado só num experimento, né? E confrontar, né? Que todo mundo achava que tinha que ter alto volumoso e a gente falava que tinha que ter alto concentrado, né? Então, nós precisávamos defender essa ideia, precisávamos ter uma composição técnica, né? Até uma imposição técnica de defesa de pensamento. Para isso, pessoal, vocês não imaginem como foi importante nós rodarmos praticamente o Brasil fazendo palestras sobre essa nossa concepção, essa nossa visão de pecuária intensiva. E vocês imaginem que quando a gente chegava em Araguaína, lá no Tocantins, e fosse falar de pecuária intensiva, era para sair com pedra nas costas, né? O pessoal falava, pelo amor de Deus, não venha me falar nisso. E fomos falar em lugar errado mesmo, né? Nós tínhamos que fazer uma pecuária intensiva lá de outro jeito, não talvez trazendo o animal no coxo, mas sim valorizando manejo de pasto, valorizando até uma terminação intensiva a pasto, né, ou um semi-confinamento. Por isso que nem tudo é a verdade que a gente acha que é. Né? Para cada lugar tem um endereço. Tá? Bom, carne consumidor, né, isso aqui eu pedi emprestado para a Cíntia aí, para ela me socorrer aí nessa minha estratégia, né? E a gente, quando fala estado da arte, nós temos a visão do que está acontecendo agora, ultimamente, né? E aí cai pecuária 4.0, tecnologias digitais, e fatalmente vai exigir um perfil de profissional de ciências agrárias diferente daquele que a gente estava acostumado há 5 anos atrás, né? Então, mesma coisa, né? E acho que a agricultura nos ensinou muito isso. E para 10 anos atrás era uma novidade ter um GPS num trator, e hoje é uma coisa tão banal, né? Que isso está tão avançado, né? E as leituras via satélites e a agricultura de precisão, ela tem, nossa, nos ensinado, né? Como que a gente pode economizar, como que a gente pode ser preciso, né? Como a gente pode afetar menos o meio ambiente, né? Sem desperdício, né? Que isso é uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Então é isso, né? E no gado de leite, mesma coisa, né? Cabe a mesma leitura, tá? A produção do leite, se não for mais ou menos nessa toada aí, eu acabo fazendo com que, constatando, aliás, vocês me dão licença de eu falar isso, constatando o seguinte, que há 20 anos também atrás, né, há 20 anos, não precisa falar do atrás, já existia uma perspectiva dizendo o seguinte, olha, em 50 anos, o Brasil só vai ser produtor de leite, né, isso ó, 20 anos atrás, se muitos pequenos consumidores, pequenos produtores pararem de entrar no mercado, quer dizer, não serem produtores mais. E é o que vinha acontecendo, né? Uma quebradeira geral. Por quê? Porque os que usavam a tecnologia de produção de leite, maior rendimento, mesmo a pasto em confinamento, não estou defendendo nenhum sistema, tá? Mas sim, tecnificado, com a reprodução em ordem, com balanceamento de ração em ordem, eu não sei, até tinha pouco tempo eu tinha esse número. Quebraram 25 mil e não sei quantos produtores de leite, tá? Quebraram, quer dizer, saíram da atividade, foram fazer outra coisa. Bom, então, a pecuária do Brasil é feita de um monte de dados aí, né? Não vou cansá-los aí, acho que esse é uma coisa que vai ficar gravada aí, né? Então, a Cíntia também me emprestou esse slide
e que na carne é mais fácil de fazer essa conta, né? De quanto que a minha pequena participação como técnico na nutrição de ruminantes, ela pode ter um impacto enorme até para o Brasil, né? Então, nós não fazemos coisas só para o saldo final do ano contábil da nossa fazenda, né? Ou da propriedade que está sendo administrada. Nós temos uma contribuição importante, porque o agronegócio é o que gera mais PIB, isso vocês estão cansados de ouvir, né? E até o Tiago Bernardino deve fazer muito mais, com muito mais riqueza esse assunto. Um momentinho. Então, começa lá em cima, né? Quer dizer, eu tenho um baita rebanho, 213 milhões de cabeça, mas eu tenho uma taxa de ocupação ainda de lotação pequena. O que isso impacta? Como é que é o peso de carcaça? São linguagens que a gente faz parte do nosso meio, né? Do nosso meio, entendendo o que é da porteira para dentro e da porteira para fora da nossa cadeia produtiva, que é para aves, suínos ou bovinos, né? Então, eu tenho essa porteira aqui, né? E dentro da porteira eu tenho que aplicar boas práticas, aplicar sanidade, rastreabilidade, bem-estar hoje, uma baita genética, manejo, enfim, né? O produtor é responsável por tudo isso aí. Depois entra outras variáveis que a velocidade de resposta e a chance de sucesso está na dependência de outros setores, né? Então, é meio estranho, né, a gente falar que, ó, eu vou até aqui e daqui para frente depende de outras coisas, né? Mas não podemos acomodar, porque se for pensar bem, nós também somos consumidores, né? Então, esse organograma, né, do que é para dentro da porteira e o que é para fora da porteira, é muito importante a gente conhecer, né, e ter a opinião formada, né, onde que estão os gargalos, vamos dizer assim, né, dessa produção, tá? Bom, eu acho que no gado de corte é muito fácil entender que esses sistemas de produção estão sendo convidados, estão convidados, né, são convidados, desculpa, a fazer um ciclo mais curto de produção, tá? Até chegar, talvez, mais ou menos nesse aqui, né? Abate de 12 a 14 meses, ou no máximo de 18 a 21, fazendo com que a recria ou não exista, ou tenha um pequeno papel, porque a hora que eu vou para mais de 24 meses, pô, a recria está tomando quase 60% desse tempo. E aí não há conta que feche, se você for verticalizar. Se você for vender, ainda assim numa negociação, se tiver um preço bom, né? Pode ser até vantagem. Eu trouxe esse aqui só para lembrar que o cenário da nutrição de ruminantes ele é bem desafiante se eu quero olhar para todo lugar, né? Eu vou dizer o seguinte, ó, um confinamento que tem como volumoso 45% de silagem, então tem 55 de concentrado, e um outro lote, né, que tem 25% de silagem, ou 75% de concentrado, veja bem quantas horas que o operador, numa capacidade ou de 5.000 ou de 7.500 cabeças, vai ter que trabalhar. Então vamos ver se vocês entenderam. Numa capacidade de 5.000 cabeças, se eu tiver uma dieta de 25% de silagem só, o operador de máquina que vai tratar por meio de um vagão, que tem uma cubicagem aí que não vem ao caso, ele vai trabalhar 6 horas, tá certo? Se for para uma silagem, se for com mais volumoso na história, ele vai ter que trabalhar 9 horas. Eu vou ter que estar pagando para ele 1 hora extra, né? 1 hora extra, fora o que vai acontecer de fim de semana, tá? E mesma coisa no 7.500, olha aqui o que acontece, né? Eu tenho, na medida que eu estou aumentando o número de cabeças, eu também estou aumentando a hora homem de trabalho, tá? E aí começa a ferir
leis trabalhistas, ou então quebra você de tanto pagar hora extra, né? Então, essa é uma conotação interessante que eu gosto de dividir, né? Quando a gente fala de custo operacional, tá certo? Então, por isso que a tendência é intensificar com mais concentrado na dieta. Bom, essa tomada de decisão, né, ela vai ser em função de métricas, da escrituração zootécnica, do banco de dados, da informação da produção. Ou seja, eu vou fazer uma gestão com base em informações que acabam passando pela nutrição, né? E essa prática de coleta de dados começa agora que eu falo, assim, recentemente, né, a ser muito importante. Que dados que eu vou colher? Qual é a informação? Como que eu vou interpretar para poder tomar a decisão? Isso, pessoal, você é contratado para isso. Você vai ser o responsável pela tomada de decisão. Por isso ela tem que ser muito bem construída, né? Por exemplo, peguei aqui o Wagyu, né? O Wagyu aqui no Brasil, ele começou a aparecer porque alguém falou, algum mercado curioso disse que lá no Japão a carne é extremamente valorizada, custa, sei lá, cento e poucos reais aí, 100 gramas, e assim por diante. Então, o Brasil começa a passar pelas febres, né? E aí que o técnico tem que tomar cuidado. Se ele for dono do negócio, o cara for investidor dele mesmo, ele pode arriscar. Se ele for técnico, ele tem que abrir os olhos do produtor e falar, olha, isso aqui é o seguinte, isso aqui é um capricho quinzenal que alguém vai comprar 1,5 kg de picanha de carne de Wagyu, então nós precisamos ver se esse mercado comporta, se eu tenho parceiros, se eu tenho empresários. Por quê? Porque para alimentar esse bicho eu preciso ter altíssimo concentrado, preciso ter uma série de requisitos, saber se eu posso cruzar ou não, enfim. Mas o resultado está aqui, né? Se eu pudesse exportar tudo isso para o Japão do jeito que ele quer, nossa, eu estaria vendendo aí em uma grande quantidade de dólares. Bom? Então, eu tenho que pensar qual tipo de carne que eu vou produzir, se é uma gourmet, se é uma super precoce, e assim por diante, né? Se é uma carne comum, que é mais dura, né? É uma carne, depois dos 24 meses, a gente vai pôr como régua, né? Se eu posso realmente destinar isso para o mercado. E para isso, vai ter marmorização, vai ter uma produção de músculo adequada, uma cobertura, né? E tudo isso eu posso, pelo menos, manipular um pouco na dieta, né? Fora os sinais fortes da genética que eu tenho nisso, tá? E aí nós vamos ter uma desova, vou chamar assim, de várias marcas, né? Que tentam não olhar, e o meu convite com essa imagem é um pouco diferente, talvez, do que é apresentado. Eu não quero saber essas marcas, eu quero saber se houve planejamento nutricional de gestão do agronegócio para colocar uma marca, certo? Quer dizer, uma picanha 1953 aí, de 1953 aí, que é uma marca forte já no mercado, né, do Pão de Açúcar, né? Ou não é do Pão de Açúcar? Não sei. Agora pode ser que eu tenha ficado em dúvida se é esse número aí, mas é uma data aí, pode ser que eu tenha me enganado, desculpa. Mas as demais, né, o Bassi, por exemplo, que eu conheci o cara que idealizou essa marca, né? Era um açougueiro, entendeu? É da Friboi, desculpa. A Cíntia me ajudou aqui no ponto aqui da apresentação. É da Friboi, fiz confusão. E então é que eu vi essa carne vendendo no Pão de Açúcar, mas é Friboi mesmo. Então o Bassi, ele tinha uma concepção muito clara que era inevitável que o Brasil inteiro soubesse de carne gourmet. Ele tinha um clube do churrasco na época que era para comer carne gorda, para comer carne de animais com mais de 30 meses, né? E ele mesmo foi corrigindo isso,
né? Para chegar num ponto, só que, assim, ele não verticalizava, né? Ele comprava, ele buscava, selecionava, como também muitos fazem isso aí, né? A Friboi realmente é um pouco da exceção aí, porque ela tem confinamentos próprios e podem fazer até uma padronização de cortes aí, tá? Bom, junto a isso, eu falei de indicadores e falei é, de como fazer a gestão disso, então tem várias firmas aí, né, ou um exemplo, né, por exemplo, a gestão agropecuária que veio da palestra aqui para nós, por meio daí do Paulo, né, que fez mestrado com a gente aqui, e tomou uma linha muito interessante, necessária, né, que é tecnologia de gestão. Isso quer a pasto, quer do trato, quer do rastreabilidade, ou quer a questão da gestão do confinamento total. Mas ele fez aqui comigo mestrado, né, em nutrição de ruminantes, certo? E foi lá que despertou que ele precisava fazer um acompanhamento por meio da tecnologia que era a aptidão dele, né, que também tem essa, né, a tecnologia, a habilidade de mexer em programação, em ter um curso maior, um curso complementar como é que chama, de programação, né? Acho que foi isso que eu falei. Tornou-o apto a fazer uma empresa, a gestão agropecuária, e onde vocês viram, quem estava na Nutrir, né, no último simpósio, viu o quanto de assessoria que ele dá, né? Uma coisa é o negócio, outra coisa é assim, a importância do negócio, né? E todos os confinamentos reconheceram, ou grande parte dos confinamentos, reconheceram que sem gestão eu não consigo fazer nada, né? E na nutrição, sem gestão, também não consigo entender metade do que são os resultados que a gente possa fazer. Eu já estou terminando, tá? Para ficar na hora de apresentação. Só vou dizer qual que é o nosso conflito. Nosso conflito sempre é assim, né? O curso superior vão lançando profissionais no mercado, sem parar, tá? E o agronegócio vai enfrentando dificuldade em encontrar profissionais com perfis, vamos dizer, sincronizado com os modelos de negócio que eles estão inseridos, né? Então, parece que tem duas forças aqui diferentes, né? Quanto mais a gente vai lançar no mercado novos profissionais a cada 5 anos, sei lá, né? Depende do curso aí, eu vou estar sempre falando o seguinte, olha, dependendo da área que você vai ter, não adianta, você vai ter que fazer uma conversa, vai ter que fazer um treinamento, vai ter que fazer um aprimoramento, porque pô, a cada 5 anos os conceitos podem mudar dependendo do que você vai agir. Se vocês quiserem um exemplo chulo aí, um exemplo barato, é só vocês pensarem que nenhum carro demora 5 anos no mercado, sem nenhuma alteração, né? É claro que existe sempre uma evolução. Então, se eu estou construindo um boi, eu também estou vendo o mercado, estou vendo raça, estou vendo... Isso vai ser, vamos dizer, desafiante, né? Mas também tem que estar, vamos dizer, atualizado com os movimentos, e eu uso muito os sinais, né? Os sinais que o agronegócio está demonstrando, tá certo? Então, eu não posso fazer parte desse desencontro. Eu, como educador, professor, sei lá, pesquisador, como vocês querem falar, como colega, eu tenho que quebrar isso aqui um pouco e fazer com que os alunos tenham a possibilidade de acessar outras informações, a não ser aquela quadradinha de dentro de sala de aula para tirar a nota, para tirar 5, para poder passar, para poder mostrar lá no final dos 5 anos que é formado. Peguei meio pesado, desculpa. Mas então, como que a gente vai fazer encontrar, né? Essa pergunta que nós estamos tentando fazer, né? Encontrar esse profissional com as vagas que estão disponíveis. Isso faz parte de um desafio. Então, eu não posso, na sala de aula, pedir
que os alunos aprimorem a comunicação escrita, a comunicação oral, o conhecimento técnico, o segundo idioma, dominar ferramentas de informática, investir em relacionamentos interpessoais, mas não da forma de um WhatsApp que fala bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, né? Relacionamentos interpessoais é dentro do tema que a gente está procurando habilidades, como está aqui, e aí sim a visão empreendedora que a Cíntia defende tanto e inovadora que o profissional está precisando, tá? Então, o profissional de hoje, de ciências agrárias, do agronegócio, precisa ter uma visão sistêmica, global da produção para entender as demandas da sociedade. Essa daqui é que está mudando, viu, pessoal? Essa daqui é que nós temos que ter argumento para poder falar eu estou no caminho certo, ou reconhecer que nós temos que mudar de rumo, tá? E geralmente, quem começa a chacoalhar as opiniões da sociedade são pessoas que conduzem com um certo extremismo as ideias. E aí, isso chacoalha a sociedade de um jeito, às vezes, que quem trabalha com seriedade, quem trabalha com uma proposta, uma propositura de aumento de oferta de proteína para todas as camadas sociais e tem um outro olhar, acaba sendo questionado ou até encurralado em paredes aí para poder repensar, né, na verdade, o que essa sociedade está querendo. Então, eu vou usar uma palavra, a gente às vezes tem que se modular a poder atender essa sociedade, tá? Então, as empresas, né, tecnologia e espírito empreendedor mudará o modelo de assistência técnica na pecuária brasileira. Então, quem faz assistência técnica também está passando por isso, né? Produtores, investidores, cientistas, especialistas, né? No fundo, somos todos empreendedores e mentores, né? Quer dizer, de ideias, tá? Muito bem. Eu vou usar um exemplo aqui, desculpa, teve um slide fora, né? Um exemplo rápido do que uma sacada de nutrição de ruminantes abre portas, tá? Nem sei se é rentável ou não, mas a sacada é legal para mostrar. O Danilo Millen, né, ele sempre mostra esse quadro como uma evolução dos principais problemas de saúde no rumen, tá? E repete aí que os nutricionistas sempre apontam que a acidose respiratórios. Eu estou só dando um exemplo, tá? Então, 2009 era isso aqui, 2011 era isso, 2016 era isso aqui. Diminuiu, mas continua sendo o maior problema deles, que era a acidose. Como que isso aqui está hoje? Se eu falar assim, qual que é o maior problema, não de saúde, qual que é o maior problema do confinamento hoje? Aqui vocês vão ver que é a gestão, tá? Numa outra publicação que foi feita recentemente. Por quê? Porque a hora que eu tenho a gestão certa e correta, eu começo a ter menos problema de acidose. Então, é claro que quanto mais eu tiver aprimoramento disso, menor vai ser o meu problema, tá? E para isso, eu vou ter uma base, né? Vou passar muito rápido aqui, né? Quer dizer, eu vou ter que conhecer essa acidose, então eu preciso ter o lado técnico. Toda vez que o animal vai aumentar a ingestão, vai cair o pH, e vai cair a ingestão de novo, aí o pH sobe, vai ter uma alta ingestão e fica um círculo vicioso, né? Onde essa acidose, se não for gerida, ela acaba sendo, né, vamos dizer assim, prejudicial do bem-estar, da parte econômica, de todas essas coisas que a gente está falando, né? E aí é que eu fico indignado, né? Porque a hora que eu começo a entrar no meio do campo, né? A hora que eu entro no campo, eu vejo que as coisas mais simples é que estão dando um pior impacto, né? Por exemplo, eu distribuí um alimento aqui entre coxos, onde eu sei que nenhum boi vai comer isso aqui, entendeu? Ou encher o coxo durante o máximo que eu tenho e deixar lugares
apodrecendo, que o animal não vai comer, ou protegido pelo morto, né, que aqui chama morto da cerca, né, é que o animal não vai comer aqui, ele não consegue enfiar a cabeça aqui. Então, como que eu vou falar de tecnologia 4.0 se eu não começo por pequenas coisas, como lavar bebedouro ou desperdício de coxo? E aqui eu trago rapidamente um cálculo, né, do Rafael Servieri, de alguns anos atrás, aí, não são muitos, porque ele fechou essa conta há pouco tempo, e ele vai falar o seguinte, ó, quanto menos desperdício eu tenho no meu coxo, tá, eu vou ter valores por dia, né, de 3,57, agora se sobra 1% eu vou ter 7, se sobra 4 eu vou ter R$ 28, e se sobra 5 eu tenho R$ 35. Olha o que dinheiro que por cabeça que eu tenho, né, no custo da sobra. Ou seja, não calculei direito, né, essa minha conta de quanto que os animais estão comendo por dia. E aí eu falo, não, acho que o coxo cheio, acho que o manejo de coxo com 5% de sobra, olha só quanto custa. Então, eu acho que esse é um aspecto prático bastante legal, bastante interessante, tá? E aí, um cara lá do Kansas, que já esteve aqui com a gente, começou a desenvolver, através do conhecimento do rumen, um jeito de ganhar dinheiro. Ele falou, olha, eu vou criar micro-organismos que me ajudem a evitar acidose. E lançou aí que a megasfera, né, que é uma bactéria aí do rumen, pode ser aliada e eu posso ter vantagens. Aqui eu vou mostrar rápido, né? O que é acidose, um excessivo consumo de carboidrato, oriundo às vezes de uma adaptação inadequada. O americano sabe que custa de 7 a 18 dólares por cabeça cada vez que o animal tem uma acidose aguda. No Brasil, eu já escutei de tudo, tá? Nem vou me arriscar aqui, porque não tem essa conta fechada. Então ele pegou essa brecha, né? Mais essas características aí que estão vinculadas, acúmulo de lactato, queda de pH, danos à papila, poxa, tudo que acontece dentro do rumen, né? Tudo que acontece fora de uma gestão que eu sei fazer a partir de conhecimentos técnicos, tá? E aí a megasfera, né, ele começou a estudar e começou a fazer um marketing em cima disso, porque ela utiliza muito substrato do rumen, usa o lactato, que é um dos ácidos orgânicos aí que faz cair o pH, e é passível de ser cultivada, quer dizer, eu posso cultivar ela fora do bicho e fornecer para ele, né? O principal motivo é que ela usa o lactato, ela fermenta, ela utiliza o lactato para fazer fonte de energia para ela. E aí ele começa a vender. Fala, ó, com isso eu vou ter adaptação mais rápida a rações com alto teor de concentrado, né? Vai até ter um nome comercial já, né? Eu vou, na hora que eu processar os animais, quer dizer, a hora que eu receber os animais no confinamento, eu vou ter uma diminuição de incidências respiratórias, porque esses bichos já não têm essa acidose subclínica, né? E assim por diante, quer dizer, ele até conclui, ó, bezerros com alto risco de morbidade durante o recebimento nas instalações de confinamento podem ser beneficiados com a administração de megasfera. O que eu quero mostrar do negócio, do agronegócio, né? Se é que vocês entenderam esse recado meio falado correndo, né? É que existem detalhes, existem sinais, como eu vou usar de novo essa palavra, que são importantes para qualquer passo que a gente vai fazer na vida profissional, tá? E a nutrição, nesse caso, o grupo, nesse caso a empresa Júnior, a gente vive desse tema, né? Por isso que a gente insiste que o viés de projetos, de extensão, de visitas por meio de expedições, ou mesmo simpósios, né, para trazer essas novas ideias, como o professor veio aqui, né, como o Jim Druller veio aqui dividir conosco esse passo, que eu nem sei se
talvez vingou mesmo, né, se foi um bom negócio, mas é só para usar o exemplo, tá bem? Então, fica aqui meu recado, Pedro, Vitória e todos mais da diretoria da Nutrir, né, que vivam intensamente a oportunidade desse aprendizado, respeitando e respeitando-se, e se respeitando sempre, tá? Não façam violência com vocês mesmos e dentro dessa oportunidade do aprendizado, vivam o que é possível viver, mas vivam intensamente. Sucesso e muito obrigado. Estou à disposição, Pedrão. Professor, quem tem que agradecer aqui somos nós. Uma excelente palestra. Nossa, muito legal, muito legal. Eu acho que esse tema assim, é muito importante para a gente dar início no ciclo de palestras, algumas mais voltadas à economia, outras mais voltadas à teoria, né, propriamente